Igreja, mais uma noite estamos aqui, culto de quarta-feira, para adorar o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou triste, por um lado, por não estar aqui cultuando com os irmãos, né? A gente está aqui cultuando em comunhão, mas estou feliz por mais uma oportunidade de estar aqui, levando a palavra do Senhor, adorando e exaltando o santo nome do nosso Senhor Deus. E eu creio que dentro em breve nós estaremos aqui cultuando em comunhão com os nossos irmãos, amém? Para começar o culto nesta noite, eu gostaria que os irmãos fossem lá ao livro de Romanos, capítulo 8, verso 35. Romanos 8, 35. A palavra de Deus diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou. Amém, amados? O que tem nos afastado? O que tem nos afastado de Deus? O que tem nos afastado de Cristo? É tribulação? É dificuldade? É problema na vida financeira? A palavra de Deus é muito clara, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque Cristo nos amou, porque Deus nos ama. Onde está a nossa confiança? Nós temos deixado que essas pequenas coisas nos afete, nos afaste de Deus, da rocha que é Cristo. Nós não devemos permitir que as situações do dia a dia nos afaste do amor de Deus. Ele está de braços abertos, pronto para nos acolher todos os dias. Nós devemos ter bom ânimo. As dificuldades vêm, os problemas financeiros muitas vezes chegam, mas se nós estivermos fincados na rocha, que é Cristo, a palavra diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos ama. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, inclinar as nossas cabeças, aí onde você esteja mesmo, seja no seu quarto, na sua sala, na sua casa, seja no seu trabalho, ouvindo essa palavra nesse momento. Feche seus olhos, incline a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus amado, Pai, nessa noite eu quero te agradecer, ó Pai, por um milagre que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, de estarmos aqui com saúde, com vida, ó Pai, porque o Senhor nos ama e em todas as coisas somos mais do que vencedores, ó Pai. Se tivemos o privilégio de acordar na manhã desse dia, foi porque o Senhor permitiu, ó Pai. A Ti é imputada todas as coisas, ó Pai. A nossa vida, o nosso amanhã, o nosso futuro, ó Pai, está fixado em Ti. É de Ti que dependemos, é em Ti que confiamos, ó Pai. E é em Ti que somos mais do que vencedores. A cada dia que vencemos, ó Pai, vencemos porque o Senhor está conosco, ao nosso lado, nos ajudando, lutando conosco, ó Pai. A luta, a batalha que temos enfrentado todos os dias, ó Pai. Senhor, que a Tua graça possa alcançar cada vida, ó Pai, que tem precisado de Ti nesses dias difíceis, mas que a Tua graça possa alcançar aquele que tem tido fome, que possa ser alimentado, ó Pai. Envia-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, para que possamos abençoar, ó Pai,
quem tem precisado. Muitas vezes não é só do alimento, ó Pai, mas é de uma palavra amiga, de uma palavra de Deus, do conforto, ó Pai. O Senhor possa teu povo, ó Pai, nesses dias difíceis, para acalentar, ó Pai, com a tua palavra, ó Pai, aqueles que têm precisado, que possa estar levando o teu amor, ó Pai, que nós possamos amar, ó Pai, o próximo como a nós mesmos, como a tua palavra diz, ó Pai, como o teu mandamento nos ordena, Senhor. E que o Senhor possa, ó Pai, alcançar as vidas que estão sedentas por Ti. Que o Senhor possa nos usar como instrumento, ó Pai, para alcançar essas vidas. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, nesta noite cada irmão, cada irmã, ó Pai, que está na sua casa, assistindo, nos ouvindo, ó Pai, e orando a Ti, ó Pai. Que os Teus anjos possam adentrar a cada lar, ó Pai, a cada casa, a cada lugar, ó Pai, que esteja ouvindo esta mensagem nessa noite, ó Pai. Que os Seus anjos possam ir, ó Pai, e acalentar e levar o refrigério, ó Pai, mas não o refrigério que vem do homem, o refrigério que vem de Ti, ó Pai, porque é só esse refrigério que pode saciar quem tem sede de Ti, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, mais uma vez, por esta noite, por este culto, ó Pai, que está se iniciando. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, dar discernimento na palavra que será ministrada nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero convidar você que está aí nos assistindo nessa noite, ou qual seja o período que você for nos assistir, porque isso aqui está sendo gravado para a honra e a glória do Senhor. Eu quero nesse momento te convidar a você preparar um altar de adoração a Deus. Você nesse momento se concentrar de corpo, alma e espírito e abrir o teu coração e dar liberdade à voz do Senhor nessa noite de conduzir para mais perto dEle. Porque tudo que o Senhor quer é que quando Ele começar a falar, estarmos com nossos ouvidos atentos e entendermos a sua voz. Te convido a abrir o teu coração e começar a exaltar o nome dEle. Comece a dizer: Pai, se eu estou aqui é porque o Senhor permitiu. Se eu estou vivo, se minha casa está de pé, porque o Senhor permitiu. Tudo há um propósito. Em tudo há esperança. Enquanto há esperança, mesmo que o teu coração esteja desfalecido, mas eu te convido a se alegrar no Senhor. Nessa noite eu vou te mostrar muitos motivos para você exaltar a Ele e bendizer a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos adorar Ele nessa noite. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Diga mais uma vez comigo: ao único que é digno de receber
Diga a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Erga a sua voz e as suas mãos e adore ao nome do Senhor. Oramos a Ti, Rei Jesus. Diga a Ele: oramos a Ti, Rei Jesus. Diga: adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, na Tua presença, meu Deus, nós estamos Te buscando, meu Deus, de todo o nosso coração, buscando, Pai, a verdade, meu Deus, que está na Tua palavra. Meu Deus, que nós possamos nessa noite cultuar a Tua verdade, Pai, cultuar o caminho, cultuar aquilo que o Senhor é, cultuar, Pai, toda a Tua essência. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa nos conduzir nessa noite para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e o amor de Deus seja com todos nós. Hoje, como já é de costume, nós vamos ministrar na palavra e normalmente nós sempre ultrapassamos 1 hora. Então eu convido aos amigos que estiverem assistindo no Instagram que, se passarmos de 1 hora, você pode migrar para o Facebook, onde nós também estamos transmitindo. No início da reunião nós não estávamos com som no Facebook, mas acredito que agora já conseguimos normalizar. Irmãos, hoje nós vamos meditar nessa palavra e creio que isso vai trazer um grande entendimento para todos nós. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com todos os irmãos. Pela glória de Deus, o Facebook já está normal, você pode ouvir até muito bem. Então, se você não estiver ouvindo bem pelo Instagram, você pode migrar automaticamente para a minha página do Facebook, a página Alessandro Moura, onde ali você vai conseguir ouvir muito bem. Amém, irmãos? Efésios, capítulo 2, versículo 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a iniquidade, isto é, a lei dos mandamentos,
que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Eu gostaria de começar a meditação dessa palavra mostrando que, como nós já sabemos, os judeus, em sua maioria, não aceitaram Jesus como sendo o Messias. Isso é, o seu povo rejeitou a Cristo e não conseguiu enxergar Jesus como o enviado de Deus. E se nós analisarmos o porquê, nós podemos observar e constatar algumas coisas bem interessantes. Existem várias formas de nós enxergarmos a Escritura, a Palavra de Deus. A primeira é justamente não conhecer a Palavra de Deus. E quando ela nos é apresentada, nós temos uma pequena amostra, um pequeno vislumbre daquilo que ela quer trazer para nós. Isso é, o que Deus quer falar conosco. A segunda forma é nós entrarmos em contato com as Escrituras e analisarmos a Escritura única e exclusivamente pelo seu contexto literal. Isso é, seu contexto histórico e objetivo e prático. E a terceira forma que nós temos é analisarmos as Escrituras com o discernimento espiritual, ao qual o apóstolo Paulo sempre falou para nós, que o homem espiritual discerne as coisas espirituais. E sendo a Escritura uma revelação de Deus para nós, quando nós meditamos nela, ela deixa de ser Escritura e se transforma em palavra viva de Deus. E quando nós fazemos isso, nós enxergamos a palavra de Deus no sentido literal e também no sentido simbólico para as coisas futuras. Porque era assim e é até hoje. Os judeus não viram que Jesus e nem reconheceram que Jesus era o Messias, porque a Escritura que Deus deu para eles, os acontecimentos históricos que estão narrados na Bíblia, no Antigo Testamento, elas possuem dois aspectos. O primeiro que nós estamos dizendo, ações e questões históricas que narram a cultura e a história do povo judeu. Mas esses fatos históricos e essas ações históricas, elas trazem consigo uma simbologia das coisas que iriam acontecer no futuro. E toda a antiga Escritura é dessa forma. Se você parar para ver, tudo na lei e nos profetas apontam para ações de Cristo no futuro. O próprio funcionamento do tabernáculo de Moisés no deserto, os utensílios do tabernáculo
e a forma e as ações como os trabalhos eram feitos ali. Até mesmo as cortinas que cobriam o tabernáculo, elas simbolizavam e apontavam para Cristo. As festas judaicas, solenes, marcadas por Deus, isso é, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Cada uma dessas festas apontavam para a obra de Cristo e apontam até os dias de hoje. A lei, a própria lei, como o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, Cristo é o fim da lei e o propósito final da lei. Todas as palavras e profecias dos profetas também apontavam para Cristo. E por que então os judeus não conseguiram ver Cristo como o Messias? Porque eles caíram na armadilha de analisarem as Escrituras única e exclusivamente no seu sentido literal, tirando fora toda a simbologia, todo o significado que a essa Escritura trazia para Cristo. Isso é tão incrível que 3 magos do Oriente perceberam que estava nascendo o Messias e seguiram a estrela. E quando perguntados por que eles sabiam disso, eles estavam estudando justamente as leis dos judeus. Isso tem também algo simbólico para nós, que ao final nós vamos também tratar um pouquinho disso. Veja que nós, como cristãos, corremos o risco de não compreendermos quem verdadeiramente nós somos em Cristo. Se nós analisarmos o Antigo e o Novo Testamento única e exclusivamente no sentido literal. Se nós fizermos isso, nós vamos ter apenas a parcialidade da revelação de Deus em relação a quem nós somos. Mas se nós analisarmos as Escrituras no sentido literal e no sentido simbólico ou espiritual, nós vamos ter a verdadeira noção de quem verdadeiramente nós somos em Cristo Jesus. Adianto que nós, os gentios, que não somos mais, juntamente com os judeus, somos apenas um único povo. E por muitos não analisarem as Escrituras como devem ser analisadas, muitos fazem a separação e a diferença entre judeus e gentios. Mas quando analisamos as Escrituras categoricamente, no sentido literal e espiritual, nós vemos que nós, gentios e judeus, formamos um único povo e um único homem e uma única casa. Nosso tempo é escasso, 1 hora 10, 1h20. Poderia aqui ficar explicando sobre esse assunto várias horas. Pois então eu vou tentar explicar em poucos minutos, pelo menos para que nós possamos ter um resplendor daquilo que verdadeiramente nós somos em Cristo. E depois você tira as suas próprias conclusões. Vamos analisar. Efésios 2, versículo 11. Amém? Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, vou repetir, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Paulo aqui começa retratando a diferença e o desprezo que os judeus tinham e têm pelo povo gentil, chamado de incircunciso. Só que Paulo salienta que essa circuncisão desses judeus que desprezavam os gentios era uma circuncisão única e exclusivamente na carne. Isso é, não era uma circuncisão feita no coração desses judeus. De muito eles não analisavam e não praticavam as leis aos quais eles seguiam. Isso nos leva até mesmo
a pensar, até no tefilim, por exemplo, quando Deus diz que eles tinham que ter a lei no coração e na mente, e ali eles criam aquele artefato com os filactérios, né? Colocando ali aquele livrinho perto da cabeça, perto do coração, enquanto que na realidade o sentido simbólico espiritual é dizer que Deus quer colocar a palavra dentro do nosso coração. Deus quer fazer a circuncisão como algo do coração. Abraão, o pai de quê? Apenas da nação judaica? Não. Abraão é o pai de muitas nações. E esse pai de muitas nações, ele foi justificado pela fé. Foi o fato dele crer em Deus, dele crer na promessa de Deus, quando ainda era incircunciso. Reparem isso. Abraão foi justificado pela fé quando ele, um caldeu, ainda era um homem incircunciso. Sendo ele justificado pela fé, sendo um homem circunciso, Deus então confirma a promessa e, como um sinal da aliança, faz com que Abraão faça a cirurgia de circuncisão, ele e toda a sua casa, como um sinal. Mas a circuncisão é um sinal de algo que já aconteceu no coração pela fé. E Paulo aqui mostra que esses judeus que desprezam muitas vezes o povo gentil, na realidade são apenas circuncisos na carne. Isso é, aquela cirurgia que todo menino deve fazer. Mas essa circuncisão das leis de Deus ainda não ocorreram dentro do coração. Amém? Você consegue perceber isso? Romanos capítulo 4. Versículos 10 a 12 diz assim: como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, olha nós, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Claramente, Paulo mostra que Abraão é pai da incircuncisão e pai da circuncisão, porque algo foi feito que juntou, que uniu tanto a incircuncisão como a circuncisão, que é a verdadeira circuncisão no coração, formando apenas um único povo. Versículo 12 de Efésios 2: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso é, sem Cristo, separados de Cristo, separados da comunidade de Israel, mas não separados da maneira como Israel estava separada de Cristo. Israel se separou de Cristo pela dureza do seu coração, por eles rejeitarem e não quiserem analisar profundamente as Escrituras, como nós começamos. Mas nós não. Nós, gentios, éramos gentios e estávamos separados de Cristo pela alienação da verdade. Isso é, nós tínhamos apenas os instintos que todo mundo tem do certo ou errado quando nasce. Mas a exposição a esse mundo faz com que ao longo do tempo a pessoa perca essa noção moral daquilo que é certo e daquilo que é errado. Nesse mesmo livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 18 a 23 diz assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução
para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que tanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. É isso que Paulo retrata. Estávamos separados de Cristo pela ignorância. Não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje, que é dado àqueles que buscam a graça de Jesus. Mas quando essa graça de Jesus vem por nós, nós recebemos a circuncisão no coração e automaticamente o conhecimento vem sobre nós. Lembre-se, como está em Romanos 6, Cristo não é ministro do pecado. A noção do que é certo ou errado volta para nós, com toda certeza. E ele termina esse versículo dizendo: sem esperança e sem Deus no mundo. Não tínhamos esperança de vida futura. Não tínhamos uma ideia de que algo poderia acontecer para nos trazer um conforto em uma próxima vida. A única coisa que restava eram estudos de filosofia, vãs doutrinas, espiritistas e esperanças vagas a respeito de algo que pudesse ser poderoso para nós na vida eterna. E Cristo traz isso para nós. Ele revela para nós que essa vida aqui é apenas um pequeno passo de uma eternidade de glória que está pronta para nós. No versículo 13, Paulo diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós, ex-gentios, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo estáis perto. Amém? É pelo sangue de Cristo que nós nos juntamos ao povo de Deus. É pelo sangue de Cristo que nós verdadeiramente somos chamados povo de Deus. O versículo 14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual, preste atenção nisso, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Eu vou ter que repetir isso, versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasseis perto. 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um único povo. Judeus e gentios passaram a ser apenas um povo. Isaías capítulo 9, versículo 6 mostra por que Ele é a nossa paz. Por quê? Porque está escrito assim, olha a profecia de Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é a nossa paz. É Ele quem traz a nossa paz com Deus e a nossa paz também com os judeus, formando um único povo e derrubando a inimizade que existia entre judeus e gentios. Diante de Cristo, nós passamos a ser apenas um único povo. É o que está mostrando a Escritura. E que muro de separação é esse que o apóstolo Paulo está falando? E derribando a parede de separação que estava no meio. Que parede é essa? Dos judeus a Deus e dos gentios também a Deus. Quebrando essa parede. Os judeus não conseguiam se aproximar de Cristo. Lembre-se que somente um homem, somente o sacerdote poderia chegar na presença de Deus, o sumo sacerdote. Por causa do quê? Da desobediência da lei. E por causa da desobediência da lei, apenas um representante dos judeus, que era o sumo sacerdote, após vários rituais de purificação,
ele poderia chegar uma vez ao ano na presença de Deus. Havia uma separação entre Deus e o povo judeu. E nós também, como gentios, não poderíamos chegar nem mesmo perto, nem no pátio da congregação. Tanto os judeus estavam separados de Deus pelo muro da separação, e muito mais o povo gentil, que nem tabernáculo tinha. Cristo demole esse muro. Cristo derriba esse muro e essa separação que havia entre Deus e todos nós. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentil, um novo, fazendo a paz. Versículos um pouquinho antes de que nós estamos analisando. Em Efésios 2, versículo 3 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também eram. Havia fortemente uma inimizade entre o povo e as ordenanças e as leis de Deus, porque nós éramos filhos da ira, desobedientes, tanto gentios como judeus também. Judeus mais ainda, deveriam conhecer a lei e eram desobedientes, e os gentios que haviam perdido aquele discernimento primário, animal, que toda pessoa tem e que ao longo do tempo ela passa a não ter mais. Cristo simplesmente termina com isso tudo, trazendo de volta o quê? Ele arrebenta, ele termina com a inimizade, e dos dois povos, os gentios e os judeus, forma um único povo. E mais do que isso, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Um novo homem. É isso que vocês ouviram. Diante de Deus, o povo de Deus é um só, não existindo a separação entre judeus e gentios, mas sim ambos formando um único povo, mostrando que nós em Cristo Jesus somos Israel de Deus. É o que essa palavra tenta mostrar para você. Nós, igreja, somos o Israel de Deus. Nós conquistamos isso pela cruz. Pela cruz, Cristo nos reuniu justamente com os irmãos judeus para nós formarmos um único povo. Olha o mistério disso. Aqui diz assim, formando dos dois um novo homem, fazendo a paz. Olha o mistério. O apóstolo Paulo, quando ele está falando e exemplificando Cristo e a igreja, o noivo e a noiva, o esposo e a esposa, e quando ele fala de casamento entre esposo e esposa, ele pega Cristo e a igreja, ele termina dizendo que Gênesis, capítulo 2, versículo 24, é um mistério. O que isso quer dizer? Mas não em Gênesis, em relação a Cristo e a igreja. Gênesis 2, 24 diz assim, veja bem, no versículo 15 de Efésios 2 diz que Cristo dos dois cria um novo homem, fazendo a paz. Homem, em hebraico, Adão, Adam. Gênesis capítulo 2, 24 diz assim, portanto deixará o homem, Adam, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos o quê? Uma carne. Diante de Deus, quando uma pessoa é casada, não é o fulano e a fulana. Diante de Deus é uma carne só, é uma pessoa só. Não é diante de Deus o Alessandro e a Patrícia, o Bruno e a Sueide, o Mateus e a Débora. Não. Diante de Deus é
uma única carne, um só. Formando uma carne. Ele nem está falando de espírito, ele está falando carne. Perceba a grandeza dessa revelação. Diante de Deus, existe apenas um único povo: judeus e gentios, o Israel de Deus. O Efraim de Deus somos todos nós. Porque o Efraim de Deus se transforma em muitas nações, como também está lá no livro de Gênesis, quando Jacó inverte as mãos, e em vez de abençoar Manassés, ele abençoa Efraim, e Efraim se tornando muitas outras nações. Lá no livro de Oséias, quando Deus fala que rejeitou as 10 tribos, mas ele ainda fala uma outra coisa em relação às 10 tribos que ele tinha rejeitado. O que ele diz? Olha, mas eu os voltarei a congregar comigo e eu irei chamar eles de filhos de Deus. Isso aponta à igreja. Isso aponta a nós. Diante de Deus. Igreja, gentios, judeus, somos apenas um. Amém? Efésios 5:32, ele diz: grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. E João, capítulo 17, versículo 21, Jesus diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu e o Pai somos um, e a igreja e Cristo é um, e todo mundo é um. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. Somos um. Amém? Glória a Deus. E pela cruz, versículo 16: reconciliar ambos com Deus em um corpo. Reconciliar ambos com Deus em um corpo. Não são 2 corpos, em um corpo, matando com ela as inimizades. O sacrifício de Cristo da cruz matou a inimizade que havia, matou a contenda que havia. Lembre-se que judeus e samaritanos não se davam. O próprio ministério de Cristo já tem uma carga profética muito grande quando ele se aproxima dos samaritanos. Dos 10 leprosos, quantos vieram agradecer a Cristo? Eles eram o quê? Samaritanos. Com quem que Cristo conversou? Com uma mulher samaritana. Quando Cristo dá um exemplo de quem é o meu próximo, qual é o exemplo que ele traz? Samaritanos. E qual é o exemplo dele traz também daquele que só vê o sentido literal e não o espiritual e simbólico? O sacerdote que passa pelo caminho. (17) E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáis longe e aos que estavam perto. Porque, versículo 18: porque ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Glória a Deus por isso. E vindo ele, evangelizou a todos, os que estavam longe, gentios, e aos que estavam perto, judeus. Pedro, o apóstolo dos gentios, dos judeus, né? E Paulo usado para ser o apóstolo dos gentios, os que estavam longe e os que já estavam perto. Os judeus já estavam perto, eles já conheciam a lei, já conheciam as profecias. Bastava as escrituras serem abertas a eles, para eles compreenderem, e muitos compreenderam. Não foram todos os judeus que rejeitaram a Cristo, e sim o clero religioso. E nós que estávamos longe, isso é, nós estávamos longe, como eu estou aqui agora da lei, da Bíblia, não conseguia chegar perto. Cristo nos trouxe para perto. Tanto nós, que éramos gentios na carne, estávamos longe, como os judeus, que já estavam perto. Mas faltava para eles o que? O discernimento e que a Escritura se abrisse sobre eles. Versículo 18: porque
Por ele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Em um mesmo Espírito. Só era possível o povo se aproximar de Deus quando todos eles estivessem em uma única unidade. Para que o povo fosse levado pelo sacerdote aos tabernáculos, era necessário que esse povo tivesse em unidade nas outras festas, principalmente as 3 últimas, as trombetas, que era um período de arrependimento, Rosh Hashanah. Depois eles iam para Yom Kippur, que é a festa da expiação, todo o povo em unidade. Ali eles eram justificados dos seus pecados, a expiação dos seus pecados eram feitas, então eles tinham autorização e o sacerdote os levava até tabernáculos. Paulo sabia muito bem disso, por isso Paulo retrata que por ele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, em uma mesma forma de pensar, em uma mesma aliança. O que é estar no mesmo Espírito? Na mesma visão, na mesma forma de pensar. Uma igreja, quando é que uma igreja não está no mesmo Espírito? Quando a liderança pensa de um jeito e a membresia pensa de outro. Quando é que a igreja está no mesmo Espírito? Quando ambos, liderança e membresia, ambos estão no mesmo, alinhados no mesmo propósito. Não existindo então inimizade entre gentios e judeus, ambos formam um único homem com o mesmo Espírito diante de Deus. Versículo 19: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Ou você é aquele, se você é pai, se você adotou um filho, ou você tem ou um enteado, ou você é uma enteada, você é daqueles que faz separação entre ele e seus outros filhos? Um verdadeiro pai não faz separação. Um verdadeiro pai, o filho adotivo, tem os mesmos direitos que os filhos registrados, legítimos. Não há diferença. Se você é cristão, e a obrigação de um pai cristão é essa, você não vai ver diferença entre o que nasceu de dentro da tua casa e o que você adotou. Você vai enxergar da mesma forma, com os mesmos direitos e com os mesmos deveres. E o que Paulo está dizendo é justamente isso. Agora nós não somos mais empregados, ou forasteiros, ou pessoas vindas de fora. Agora nós somos da família. Nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres também. Somos um. E no versículo 20 ele diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Olha a escritura. Paulo, pregador dos gentios, ele tinha o fundamento também dos profetas, porque Paulo analisava era os profetas. Para Paulo ter essa revelação que ele teve de Deus, de que nós somos apenas um único corpo, Paulo foi lá nos profetas que ele conhecia muito bem: Oséias, Ageu, Zacarias. Ele não via esses profetas apenas no sentido literal. Eu admiro e penso que quando ele lia Ageu, ele não via apenas a segunda casa como um templo construído que depois foi destruído também. Mas ele via esse segundo templo como a igreja de Cristo, edificada, solidificada, e a glória da segunda casa, que somos nós, a glória do verdadeiro povo de Deus, que somos nós, igreja, judeus e gentios. A glória dessa segunda casa é maior do que a primeira. A glória daqueles que estão em Cristo Jesus é maior do que a glória que estava no templo de Salomão, que é o primeiro templo. Era isso que Paulo via. Por isso, o fundamento dos apóstolos
e o fundamento dos profetas. Os apóstolos não anulam os profetas, muito pelo contrário, os apóstolos revivem as profecias dos profetas, trazem um verdadeiro entendimento para as profecias dos profetas. Aquilo que era enxergado apenas como sentido literal, passa a ser enxergado também como uma simbologia poderosa para todos nós. Versículo 21, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós somos essa segunda casa. A glória do Senhor está sobre a igreja, sobre o verdadeiro povo de Deus. E a glória dessa segunda casa é maior do que a glória da casa de Salomão. Porque não há mais inimizades, não há mais contendas, há apenas um único povo, há apenas as duas casas de Israel, reunidas em uma só, Judá e Benjamim, judeus, Judá, Efraim, nós, os gentios. Eu gostaria, para nós encerrarmos, eu gostaria de encerrar como meu pai até costuma dizer, com chave de ouro. Nós somos o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Nós temos que edificar esse templo. Quando Ageu e Zacarias eles profetizam para aquelas pessoas que voltaram da Babilônia, eles profetizam para Zorobabel, que era governador da Judéia, e Josué, que era o profeta, que era o sacerdote. Eles incentivam, e eles também participaram da edificação do templo, ao qual eles dão a promessa que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, e ali haveria paz. Toda uma simbologia está por detrás daquilo. Na realidade, Ageu e Zacarias mostram a igreja, mostram a edificação da igreja. Nós temos a Cristo, que é muito maior do que a glória que estava na casa de Salomão. E eu gostaria de deixar um texto maravilhoso. Zacarias teve 8 visões. Eu vou passar somente uma delas. Ou melhor, eu não vou passar nenhuma visão, eu vou passar uma profecia de Zacarias. Pense, veja e analise. Visão, né? Vou passar essa visão para vocês. Zacarias capítulo 8 diz assim, versículo 3 a 9. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o Monte Santo. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nesses dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos exércitos, para que o templo fosse edificado. Receba essa profecia de Zacarias. Ele está falando sobre você. Você é esse povo do Ocidente.
Você é um único povo. O nosso futuro e a nossa morada é a Jerusalém. É a nova Jerusalém celestial. Essa é a nossa morada, onde nós estaremos todos ali reunidos como um único povo. Chegou a hora, irmãos, de nós edificarmos essa casa. Você tem edificado ela? Você tem mergulhado na palavra? Você tem jejuado? Você tem orado? Você tem edificado? Somos conclamados por Zacarias a edificarmos a nossa casa. Assim como ele conclamou, e Ageu também, a Zorobabel e a Josué, assim nós também somos conclamados a edificarmos a casa do Senhor. Amém? Vamos orar então. Acredito que hoje nós não ultrapassamos. Glória a Deus. Pelo menos eu me esforcei, irmãos, para comprimir ao máximo a mensagem, para que desse em 1 hora. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, pelo sangue de Jesus, nós aprendemos que somos muito além daquilo que pensamos que somos em Cristo. A parede que fazia a separação entre judeus e gentios foi quebrada, e a inimizade entre eles também foi quebrada. Tua palavra garante que nós somos um único homem, um único povo diante de Ti. E a Tua palavra poderosa diz que o Senhor reconciliou tudo através do Teu sangue. Querido Deus e querido Pai, nós recebemos essa palavra, nós recebemos as profecias. Eu oro, meu Deus, para que os nossos ouvidos, Pai, o nosso espírito possa contemplar aquilo que o Senhor quer trazer para nós. Que a revelação que o Senhor deu para o apóstolo Paulo seja a mesma revelação que venha para nós hoje em dia. Que nós possamos ver a grandeza da Tua obra na cruz. Que nós possamos ver a grandeza daquilo que o Senhor fez por nós, nos transformando em filhos. Nós que éramos forasteiros, nós que éramos escravos, agora nós somos filhos e filhos da promessa também, concidadãos dos céus. Glória a Deus nós te damos, glória nós damos a Ti, meu Pai, glória nós te damos, grande Adonai, porque o Senhor, grande Adonai, fez todas essas coisas por nós. Porque o Senhor nos reuniu como um único povo. Nós éramos gentis, agora não somos mais, porque há uma circuncisão feita não por mãos humanas, mas uma circuncisão que ela é feita dentro do coração, simbolizando a justiça que foi feita pela fé. Assim como o nosso pai Abraão foi justificado pela fé, assim nós que cremos no sacrifício do Filho, nós cremos no sacrifício do Filho, que é a imagem do Deus invisível. Essa fé, que seja feita então, essa circuncisão no nosso coração, e que nós possamos ser um único povo, firmados com a verdadeira justiça da fé, que é a circuncisão no coração. Vamos louvar ao nosso Senhor Deus, louvar as grandezas e as suas muitas maravilhas. Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi